compartilhando a missão de Deus. Esse é o tema do nosso Lições da Bíblia de hoje, que está começando. Vamos entender quais são as virtudes que todos nós temos, que são muito úteis para que as pessoas possam conhecer mais sobre Jesus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Olá, amiguinhos! Eu sou o Hélio e a gente te convida para conhecer um novo guia de estudo Super Lupa, hein? A Volta ao Mundo em 7 dias! É uma história em quadrinhos com jogos e curiosidades para você aprender sobre a criação do mundo. Peça em novotempo.com/escola bíblica. Ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal para estudar com profundidade a Palavra de Deus. Muito bom ter a sua companhia, obrigado pelo carinho, pela receptividade que você tem ao nosso programa, aos nossos convidados. É muito bom também ir às igrejas, encontrar os nossos irmãos que assistem o programa Lições da Bíblia, que usam o programa Lições da Bíblia também para aprimorar a sua lição, né, para passar para outras pessoas. A gente fica muito feliz em prestar esse trabalho também para você e também chegar na sua casa, você que está conhecendo agora a igreja, conhecendo o Evangelho, que está se encantando com a Palavra de Deus, continue nesse caminho. Deus tem muitas bênçãos para você. Esse é um caminho de esperança, de paz e vida eterna. O nosso trabalho aqui, a nossa alegria é saber que você está conhecendo mais sobre a Palavra de Deus. Eu digo nosso porque eu estou sempre na companhia de bons amigos e eu quero compartilhar, apresentá-los mais uma vez com vocês. Aqui à minha direita, pastor Antônio Tavella. Amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é uma alegria continuar aqui essa temporada contigo, com os nossos colegas, e pela graça de Deus vai ser bênção mais uma vez. Amém. Pastor Matheus Tavares, muito bom recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo, amigo. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria e na nossa união a gente tem a Escola Sabatina como uma das ênfases. Então estar aqui podendo compartilhar, estudar a lição, para a gente é um prazer e um privilégio. Obrigado. Que legal que o senhor está aqui com a gente. Pastor André Flores, amigo, mais uma semana estamos juntos. Seja bem-vindo. Bênção, obrigado. Prazer estar aqui. A gente tem aprendido muito juntos, né? E poder repartir esse aprendizado com todos os nossos queridos amigos que nos assistem realmente é uma bênção, um prazer. Amigo, ora para a gente, por favor. Oramos, com certeza. Bom Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma semana estarmos aqui reunidos para estudarmos os assuntos relacionados a esse tema de missão que o Senhor tem dado a nós. Pedimos que o estudo de hoje seja tão abençoado quanto outros que já tivemos em semanas passadas. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Compartilhando a missão de Deus é o título da nossa lição nesta semana. E o título já indica a temática, né? A missão é de Deus, que essa é a grande ênfase do trimestre, e nós compartilhamos essa missão com Ele, né? Que privilégio, né? Deus podia fazer tudo sozinho. E Ele tem poder para isso, mas Ele resolve contar conosco. E para isso Ele distribui competências, capacidades e possibilidades, né? Para que todos nós possamos cumprir a missão. Nessa semana a gente vai enxergar esse tema à luz da história de Abraão. Vamos voltar um pouquinho também em aspectos da biografia de Abraão e vamos perceber como esse grande missionário compartilhava a esperança e a salvação por onde ia, peregrinando pela terra prometida. Amigos, pastor Matheus, vamos começar contigo aí, vamos destacar aí características de Abraão que faziam com que ele pudesse compartilhar da missão de Deus. Eu vejo essa temática aqui com Abraão como esse tipo, né, vamos dizer assim, né, com essa persona que, para usar uma linguagem, vai ficar mais fácil, né, um modelo, né, um exemplo, para a gente poder ver como
o modo que a gente pode compartilhar a missão. Eu acho que a gente já viu que a missão precisa ser compartilhada. Agora, como eu faço isso? Né? Porque eu acho que essa é uma pergunta que a gente se faz, né? Tá, e aí? Tá, eu tenho que ser um missionário, mentalidade missionária, tenho que pregar o evangelho. Como eu posso fazer isso? Né? E às vezes a gente acha que precisa de coisas muito complexas, né? Uma técnica muito apurada, fazer quase uma pós-graduação para poder aprender a compartilhar a missão, quando, na verdade, o que a lição traz para a gente aqui dos exemplos de Abraão é que a principal característica de Abraão, isso para mim ficou fantástico nessa introdução da lição, é que Abraão quis ser usado por Deus na missão. Ou seja, Abraão se permitiu ser usado por Deus na missão. Então, quando você se permite ser usado, quando você se permite ser um instrumento de Deus na missão, então, várias coisas que são comuns no dia a dia vão se tornar missão. A lição está trazendo para a gente hospitalidade, amor para os outros, enfim, outras coisas mais. Todos esses itens eram itens que, se você olhar isolado, você fala assim, mas isso é missão? É missão porque se reconfigura a partir do propósito, que a gente tem falado tanto. É missão porque você se permite ser usado por Deus. Então, usando Abraão como exemplo, eu indo no ônibus para ir para trabalhar, essa minha ida no ônibus, que até então era para eu ir para o trabalho, ela pode se tornar um modo, um instrumento para que eu possa executar a missão. Por que não? Né? Então, coisas do cotidiano da nossa vida, elas se transformam em agentes missionários. Para mim, esse é o grande, usar uma expressão, né, pulo do gato daquilo que é a mentalidade missionária. Muda uma chave na cabeça da gente e aí a gente começa a enxergar as coisas da vida que eram comuns, elas se tornam oportunidades de missão. E sempre essas características aqui, como você disse, no caso de Abraão, a lição está destacando a hospitalidade, o amor e a oração, mas a gente poderia multiplicar isso em outros elementos da vida, estão sempre associados com o outro, né? Por exemplo, a hospitalidade, né? O amor, hoje em dia, o amor sobretudo... O tipo de receber, né, as pessoas, mesmo desconhecidas. Né? Pois é, hoje em dia talvez essa é uma característica não tão simples de ser executada em alguns contextos, né? Você não conhece a pessoa, vai colocar dentro da sua casa, pode implicar riscos sérios para a sua família. Não vamos entrar nesse mérito, mas o que está em jogo aqui, eu creio que seja o princípio de se preocupar com o outro. E naquela cultura oriental, no Oriente Médio, de extremo calor, deserto e tal, a hospitalidade, num tempo que não havia hotel, não havia pensões preparadas para isso como há hoje, né? Receber alguém em casa era ajudar e salvar uma pessoa. E aqui nós encontramos, André, em Gênesis 18... Eu posso interromper? Vai, claro. Aqui, antes da gente avaliar especificamente essa questão aqui da hospitalidade com o André, no livro A Ciência do Bom Viver, que é daquela escritora norte-americana que a gente conhece bastante, a senhora White, encontra um texto para mencionar isto que a gente poderia dizer assim, é uma moldura que dá significado a todas as nossas ações. Eu quero bem rapidinho ler aqui um pequeno parágrafo. O tempo de que dispomos é curto. Não podemos passar por esse mundo mais de uma vez. Portanto, ao fazê-lo, tiremos o melhor proveito da nossa vida. A tarefa que somos chamados não requer riquezas, posição social, nem grandes capacidades. O que se requer é um espírito bondoso e desprendido e firmeza de propósito. A atitude, né? Sabe o que é, né? Atitude, a intencionalidade. Então, quando alguém, usando a expressão que você usou, quando alguém se permite e tem essa intencionalidade, vai aproveitar todas as oportunidades. E eu quero destacar essa frase, né? O tempo de que nós dispomos é curto. Seja a hospitalidade, seja a oração intercessora, a gente deveria fazer isso com um senso de urgência, aproveitando cada oportunidade. Aí a gente se lembra lá do texto do apóstolo Paulo, ele dizendo, enquanto a gente tiver oportunidade, vamos praticar o bem. E, repito, essa firmeza de propósito, esse objetivo, essa intencionalidade. E a gente percebia isso claramente na vida de Abraão.
O André vai comentar agora a questão da hospitalidade. O texto aqui, né, chave, né, talvez o texto mais importante desta semana, está nas palavras de Cristo Jesus, relatadas em João capítulo 13, 34 e 35, né? Jesus diz, eu lhes dou um novo mandamento. Lógico que esse mandamento não era um mandamento novo, desconhecido, mas Jesus, restaurando, né, a verdade por trás deste mandamento e a importância dele, assim como, e aí Jesus ensina, né, de novo, ele nunca vai pedir de nós aquilo que ele não estivesse disposto a fazer por nós, né? Assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. E o fechamento, né? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. 2 pontos. Se tiverem amor uns para com os outros. Quer dizer, o que é o discipulado? Lá quando a gente começou o estudo da lição, né? A importância do discipulado, fazer discípulos, né? Os dois andando juntos ali. Eu faço porque eu sou porque eu faço, né? E Jesus diz assim, olha, vocês vão ser conhecidos por serem meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Você sabe que eu acho que esse mandamento é novo mesmo? É uma novidade mesmo aqui na Bíblia. Por quê? Porque, amar um ao outro já existia, amar o outro já existia. Mas a novidade é que está no parâmetro, né? Assim como eu vos amei. Isso é novidade. Ninguém sabia porque na prática. Porque não tinha como medir, né? Não tinha. Então, em relação ao quê? Em relação a quem, né? É porque o texto de Levítico 19, 18 já diz, né? Não vingueis a vós mesmo, ama o seu próximo como a si mesmo. Ele diz assim. Só que é o que você colocou, né, Vinícius? Jesus coloca, ele performa o amor. Mas até onde, né, Pedro? Não mais perdoar, não. Qual é o tipo de amor? É do assim jeito que eu fiz, vá lá e faz. Aí, e agora, José? E agora? Aí, o sarrafo foi lá para cima. Foi. Né? Imagina só. E o interessante é que Jesus disse, nisto vocês vão ser conhecidos por serem meus discípulos. Exatamente. Quer dizer que não é por uma questão cognitiva, se eu sou mestre em missão, se eu tenho um doutorado em missão, se eu sou, às vezes, até um evangelista, um pregador, enfim. Mas é aqui, né? É nos bastidores, eu tive dentro de casa, né? Eu tive uma experiência assim que mexeu muito comigo, né? Um casal, na verdade eu estava na igreja, eu era pastor de uma determinada igreja, e uma senhora chegou um sábado na igreja, eu não a conhecia, e ela falou assim, pastor, eu preciso que você vá visitar os meus patrões. A linguagem dela foi exatamente essa. E eu falei, quem é a senhora? Ela falou, não, eu sou daqui, eu sou de uma outra cidade. Ela morava longe daquele lugar ali, assim, uns 60 quilômetros longe dali. Mas eles querem frequentar a igreja e se batizar. Eu falei, vou lá então. Aí, fui lá durante a semana, né, combinei com ela, e aí que eu fui conhecer a história. Então, era um casal que morava naquele bairro, num bairro de classe média alta. Ela trabalhava com eles ali no seu serviço dia a dia. E o casal veio me conversar comigo que eles queriam se batizar, eles queriam se tornar cristãos por causa do testemunho dela que trabalhava com eles. Aí eu falei, mas vocês têm que fazer estudo. Não, nós já fizemos. Eu falei, ótimo. Quem deu estudo para vocês? Ele falou, foi ela. Eu falei, então, perfeito. Aí começamos a conversar. Aí eu vi que eu perguntei algumas coisas para ela e ela não me respondia. Aí eu falei assim, eu olhei para ela e falei assim, não, pastor, eu não sei ler nem escrever. Eu falei, não, peraí, você não sabe ler nem escrever? Ela falou, não. Eu falei, e como você deu estudo? Porque eu fiquei curioso, né? Uma mulher de fé, assim, fervorosa, fiquei curioso. E ela falou assim, não, pastor, eu memorizei. Uau. Eu ia com o irmão fulano, ele dava estudo bíblico, aí eu memorizei e aí eu dizia para eles, abre aí, ó. Vê se não está escrito no verso tal, no capítulo tal. Bacana. E assim foi. Então, assim, não há nenhum demérito aqui na pessoa não saber ler nem escrever, mas na questão da transmissão do conhecimento, do estudo sistemático, ela conseguiu sobrepujar essa dificuldade, digamos assim, simplesmente pela vontade e pelo carinho com que ela tratava aquelas pessoas. Ela era funcionária deles dois, mas ela conseguiu utilizar a função dela, que a gente pode olhar até com certo desdém, alguns podem olhar e que não tem nada disso, nós sabemos, mas ela usou a função dela, ou seja, uma coisa do cotidiano, trabalho, como trabalho de qualquer um, para alcançar aquele casal. Quando a gente pratica o amor, as coisas extraordinárias acontecem como essa aí. E aqui a história de Abraão mostra isso.
O camarada estava num sol escaldante de meio-dia, bom momento para ele estar debaixo da tenda, mas ele resolveu estar à porta da tenda. Já diz um pouco sobre ele. O que ele estava fazendo? Ele estava olhando para ver se passava alguém precisando de ajuda. E quem estava passando? Não era qualquer um, né? Não era. Quando você ama, você hospeda anjos sem saber, né? Exato. E aí ele estava o próprio Cristo pré-encarnado, se dirigindo, acompanhado de dois anjos, se dirigindo naquele local. E o texto bíblico diz que o Senhor apareceu a Abraão ali. Coisa maravilhosa. Se ele tivesse ocioso, se ele estivesse preguiçoso, se ele estivesse pensando só em si mesmo, ele teria perdido a oportunidade de ver o Cristo. Gênesis capítulo 18, com esse exemplo de Abraão, estabelece um princípio que extrapola a cultura, extrapola o aspecto do lugar onde está, daquilo que se pode praticar ou não. A gente acaba percebendo no decorrer da Bíblia que a hospitalidade, dentro dessa perspectiva, de que é uma oportunidade, é um privilégio para quem ama, para quem está disposto a servir, isso é um princípio do reino de Deus que percorre a história. Eu vivo numa cidade onde eu não tenho oportunidade de ser hospitaleiro. Eu vou abrir aqui um pequeno parênteses. Muito, muito diferente do que era o caso de Abraão, ali no local, no meio do campo, nós diríamos. Uma vez eu fui visitar uma igreja na cidade de São Paulo. Eu estava num período de estudos, aí naquele sábado deu certo, fui junto com mais alguns amigos para a gente visitar uma igreja. E eu não fui vestido de pastor, cheguei ali e um casal que me identificou como não sendo da igreja, uma igreja assim de umas 400, 500 pessoas, um casal que me identificou, ele não é dessa igreja aqui. Eles se aproximaram, eles nunca tinham me visto, perguntaram meu nome, eu disse meu nome, de onde eu era e tal, e eles disseram, hoje você vai almoçar na minha casa. Eu falei assim, muito obrigado pelo convite e tudo mais, e eu comecei a espetar. Mas por que vocês estão me convidando? Aí a expressão que eles usaram. Porque nós temos isso como um ministério. Olha isso. Os dois ali como casal. Forte. Nós temos isso como um ministério. E eu vou parafrasear aqui, nós usamos esse dom, esse princípio do reino de Deus para a gente cumprir a missão. Aí eles disseram, a gente sempre faz isso quando a gente identifica alguém que visita a nossa igreja e que não é da mesma religião que a gente, não é da mesma denominação. Hoje nós vimos você e estamos procurando mais alguém. Você pode almoçar conosco? Infelizmente, eu não pude desfrutar da hospitalidade deles. Mas o ponto que eu quero destacar, eles transformaram aquilo num princípio que gerou um ministério. E a gente vai para o Novo Testamento e o apóstolo Paulo, de novo, ele está dizendo, pratiquem a hospitalidade. Se nós levarmos em conta isto, a gente vai perceber que não falta oportunidade para a gente praticar a hospitalidade. Não apenas com aqueles que vêm até a igreja, mas nós podemos fazer como Abraão. Vocês percebem que eles não foram pedir para ser hospedados. Abraão tomou iniciativa, ele viu ali, eu tenho uma oportunidade, eu vou praticar hospitalidade. Ele foi ao encontro. E eu acho assim maravilhoso que ele, conversando ali, ele não sabia que era o Senhor Jesus pré-encarnado ali com os anjos. Ele disse assim, por favor, me deem essa honra. Se vocês acham que eu mereço alguma coisa, me deem um privilégio de serem hospedados por mim. Eu vou preparar um banquete aqui para vocês. E aí Jesus respondeu para ele, pode fazer como você planejou, que a gente vai desfrutar da sua hospitalidade. Coisa linda, né, pastor Tavello? E aí ele recebeu a notícia mais extraordinária, né, da vida dele. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho aí para a gente respirar um pouquinho, tomar um gole d'água, não sair daí, curtir a Novo Tempo e voltar já já. Estamos de volta para continuar estudando juntos a Palavra de Deus. E nesse bloco a gente vai continuar conversando sobre os temas do nosso guia de estudos. E você sabe que o guia de estudos é a sistematização do conteúdo que nós conversamos aqui a cada semana, em cada temporada, e ainda dá tempo de você adquirir o seu para acompanhar o nosso programa já com antecipação. Você vai saber o que nós conversamos aqui a cada sexta-feira. Como é que faz para adquirir esse produto tão especial, esse guia de estudo, esse maná que desce do céu todo dia quentinho para nutrir nossa vida? É só você acessar cpb.com.br. Nós estamos conversando aqui sobre a experiência do patriarca Abraão
que foi um grande missionário, um homem que amou de fato as pessoas, demonstrando em suas atitudes, sendo hospitaleiro, orando em favor das pessoas, se interessando realmente por elas. Nós chegamos aqui, amigos, e vou puxar aqui o pastor Mateus para a conversa, naquele episódio em que nós mencionamos aqui no bloco anterior, em que ele recebe a visita dessas 3 pessoas, né, especiais, o próprio Cristo antes da encarnação e 2 anjos que o acompanhavam, e que estavam indo em direção a Sodoma para a destruição da cidade. E estavam passando por ali e se encontraram com o seu servo. Até essa passagem me faz lembrar Amós 3:7, que diz que Deus não fará nada sem antes comunicar os seus servos aos profetas. E ali, de fato, houve uma comunicação. Fala um pouquinho, pastor Mateus, dessa comunicação e desdobramento dessa conversa. Ali a gente vê a intercessão de Abraão, não só por Ló, que às vezes a gente coloca muito pelo sobrinho, né? Assim, uma coisa tipo a preocupação nepotismo, familiar ali, né? O amor familiar, mas você vê a preocupação de Abraão com a cidade, né? Me faz lembrar, em certa medida, o próprio Moisés, né? Lá na frente, né? Vai interceder pelo povo, né? Esse amor que brota de um coração convertido pelo outro, né? Essa preocupação com o outro. E Abraão, você vai vendo que ele vai fazendo aquele jogo, digamos assim, não, mas e se tiver tanto, né? E se tiver tanto, ele vai. Eu acho que chega até um ponto, Deus falou, não, então tá bom, chega, senão daqui a pouco eu não posso resolver o que eu tenho que resolver aqui. Brincando, né? Mas assim, havia em Abraão essa preocupação pelo outro, por todos. Não que, aí é uma coisa importante, Abraão não convenceu a Deus, né, de que Deus não faria isso, aquilo, outro, como se Deus fosse alguém mau e que precisasse ser convencido do bem. Isso não existe. Deus estava usando aquela situação, trabalhando com Abraão, para que Abraão pudesse desenvolver essas características de competência e entender como Deus era misericordioso, amoroso e como ele agia na vida das pessoas. Você fala, misericordioso? Destruindo Sodoma e Gomorra? Porque Jesus vai dizer lá no Novo Testamento que haverá, né, ou terá, né, muito mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para as cidades que estavam ali ao redor de Cafarnaum. Ou seja, a destruição de Sodoma e Gomorra não é necessariamente o juízo final sobre todas aquelas pessoas que ali estavam. Então, ainda há um outro processo, mas Deus precisou agir para salvar aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra, por mais estranho que isso possa parecer, para agir para que possa haver possibilidade de salvação naquela região com todo o mal que acontecia naquela situação. Agora vamos pensar um pouquinho com a cabeça de Abraão, se fôssemos nós. Veja, havia uma promessa de que toda aquela terra, incluindo a cidade de Sodoma e Gomorra, pertenceriam a ele e a sua descendência. Então, quando Deus está falando que vai destruir os habitantes de Sodoma, para Abraão poderia ser essa uma boa notícia. Está abrindo o caminho, né? Já está começando a limpar. Abraão não está preocupado com a terra, ele não quer ser um fazendeiro, ele não quer ser um latifundiário, ele quer ter um povo. E ele enxerga nos habitantes daquela cidade gente que podem ser parte desse povo. E Abraão também não faz isso apenas, digamos, espiritualisticamente, vamos chamar assim, apenas orando. Abraão já tinha dado provas de amor para aquelas cidades. O capítulo 14 de Gênesis mostra Abraão na sua faceta do herói, do guerreiro. Né? Na Guerra dos 4 Reis contra 5. Exatamente. Né? E aí ele vai enfrentar os reis que vêm da Babilônia ou da região da Mesopotâmia, reis imperialistas que vieram fazer um domínio pesado naquele local, e Abraão salva aqueles reis e aquelas cidades, incluindo Sodoma e Gomorra, dessa opressão. E agora ele vai unir a essa atitude a oração intercessória em favor daquele povo. Então Abraão é um homem que ora e age, ora e age, ora e age. E aqui ele está mostrando mais uma vez que ama as pessoas e quer salvar essas pessoas. Fantástico, né? E essa intercessão de Abraão, também motivada pelo Deus da missão, a gente olha de novo para Jesus e Jesus intercedendo, né? Eu lembro de João 17, né? Na grande oração de Cristo sacerdotal ali, ele começa a interceder, né, pelos discípulos, por aquilo que eles iriam passar, ele intercede por nós, né?
Pai, eu não rogo só por esse, mas para todos aqueles que vierem a crer no meu nome. Ou seja, o poder da oração intercessória é extraordinário, né? Quando Jesus, lembra também em outra ocasião, ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu orei por ti. Pedro, eu orei por ti, né? E eu fico pensando, Tavela, que quando a gente ora por alguém ou apresenta o nome de alguém diante de Deus, o Pai, né? É como se lá no céu, o Pai do céu fosse colocar a mão assim numa sacolinha e vai puxar o nome, né? Eu estou orando lá pelo Vinícius, né? Aí o Papai do céu vai buscar, mas quem é que está orando pelo Vinícius? Aí o André que está orando por ele. Então, quando ele vai tirar o nome lá do Vinícius, o meu nome está chegando na frente, né? Ou seja, quando eu estou orando por alguém, intercedendo por alguém, Deus está olhando para mim. O meu nome aparece diante do Senhor, né? E Deus vai cuidando também daquilo que eu amo, que é importante para mim, quando eu me preocupo com aquilo que é importante para Deus. Tem duas coisas que me chamam muita atenção, pastor André, em relação à oração intercessora, sobre isso que você está dizendo. A primeira, eu já vi muitas explicações sobre oração e como é que funciona a oração intercessora. Mas a minha conclusão é, eu não sei como é que funciona a oração intercessora. Uma vez eu estava lendo um livro que abordava esse assunto, por sinal um livro da Casa Publicadora Brasileira. Muito bem, pastor, por lembrar disso. Parabéns. Um livro maravilhoso. O título do livro, Retorno da Glória. Excelente. Aí o autor ele dizia o seguinte, eu uso o celular, mas eu não sei como é que funciona. Uma coisa eu tenho certeza, funciona. E eu consigo conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo com um aparelhozinho na minha mão sem fios. Eu não sei como é que a oração intercessora funciona, mas ela funciona. E a gente vê inúmeras vezes na Bíblia esse desafio, esse princípio que deve fazer parte da vida de alguém que quer ter o coração de Jesus pulsando dentro de si. E aqui, me permite só para complementar, e aqui vem a outra dimensão da oração. Quando a gente está orando por alguém, com genuíno interesse naquela pessoa, o coração da gente está unido ao coração de Deus. E isso dá uma oportunidade maravilhosa para o Espírito Santo ir nos moldando, trabalhando conosco, para que a gente se torne mais semelhante a Ele. Naquela conversa de Abraão ali com Jesus, e ele dizendo, mas se tiver 10, ele parou em 10, se tiver 10, puxa, Abraão estava ali representando aquilo que é a obra do próprio Salvador. E Jesus respondendo, a grandiosidade da graça, da misericórdia, ele diz assim, por amor dos 10, todas as duas cidades serão salvas. Vê a união do coração daqueles dois? Então Deus ele tem um propósito maravilhoso com a oração intercessora, porque enquanto a gente ora, Ele age, a gente não sabe explicar como é que isso funciona, mas funciona, e Ele tem um propósito maravilhoso, porque enquanto a gente ora, intercedendo, Ele vai moldando o coração da gente. Alguém disse certa vez que a oração não muda Deus, a oração muda quem ora. Sim. Eu acho que faz sentido essa frase, embora eu também acredite que Deus, algumas vezes, altera o seu plano parcialmente em função de uma intercessão, porque Deus nos deu livre-arbítrio e Ele também trabalha interagindo conosco. E Deus é gentil, né? Ele vai... E não vai se interpor naquilo que a gente não permite. E quando eu clamo, né? E se eu clamo ainda por alguém, aí Deus olha e diz assim, não. Mas eu penso que nós somos mudados quando a gente ora, e a oração tem o poder de nos fazer canais para a execução das coisas que nós estamos clamando. Então, estou clamando por alguém, pela salvação de alguém, estou clamando para que alguém seja salvo, eu estou dizendo, Senhor, eu estou aqui, me usa para ajudar essa pessoa a encontrar o Teu reino. Então, às vezes, nós, na oração intercessória, nós somos transformados para ser instrumentos para que aquilo que nós estamos pedindo ocorra. E a questão aonde está o foco da minha vida, né? Vai parecer estranho, né? Mas a gente fala tanto assim, existe poder nas palavras, né? Quando você fala assim, não, eu acredito que eu vou conseguir, né? Você fica, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sem querer ser místico, esotérico, mágico, nada dessas coisas aqui, mas o fato de você ter as palavras de afirmação, como é mencionado, somente nas questões técnicas de liderança, coisa e tal, palavras de afirmação, você ajuda a pessoa a focar e
ela a transformar aquilo. É o que fala, não, para o atleta, não, você vai conseguir, não desiste não, vai lá, corre. Ou o cara está correndo, você vai batendo palma, vai, sabe, esse tipo de coisa. Um né? reforço positivo. Exatamente, você está fazendo isso. Então, quando a gente falou daquele negócio de ser, fazer, da transformação, coisa e tal, quando você para e você une o seu coração com Deus, né, como você colocou, e você fala, pede, pensa, não em você, não nas suas dores, não no seu sofrimento, não nas suas lutas, não que elas não sejam importantes, mas você tira um pouco o foco de você, né? Porque a gente já pensa demais na gente mesmo. Eu sei que hoje fala assim, não, você tem que se amar, a gente já se ama o suficiente, né? A gente não precisa de incentivo para se amar, não. A Bíblia diz, ame ao teu próximo como a si mesmo, porque você já se ama. Já se ama, isso aí está resolvido. Então, quando a gente vê, quando você para e fala assim, Senhor, abençoe fulano. Senhor, cuide de fulano. Salva ele. Salve fulano. Me ajude a ser uma bênção, como Abraão foi, na vida de fulano. Isso é poderoso. Isso é poderoso porque eu estou abrindo os canais da minha vida para que o Espírito Santo atue, porque esse não é o Espírito de Cristo. Sim. Quando Jesus estava em dor e sofrimento, ele pensou em quem? Nele? Não. Ele pensou nos seus discípulos. Ele, como você falou da oração, ele pensou em nós, milênios para frente. Então, no momento de dor e sofrimento, a maior liberdade da dor e do sofrimento é quando eu penso no meu irmão. Eu podia pensar, Mateus, agora você falando, né? Se a gente for fazer uma análise das orações de Cristo Jesus, quando que ele orou por ele mesmo? Mesmo quando aparentemente ele orou por ele mesmo, ele não estava orando por ele. Pai, se possível, passa. Tipo, mas não seja feito como eu quero. Tipo, não seja feita a minha vontade, seja por eles. Se for por eles, para salvar a eles, que assim seja. Amém. Perfeito. Eu posso acrescentar um detalhezinho? Eu quero destacar uma frase que está no finalzinho da lição de terça-feira, dizendo o seguinte: não são nossas palavras ou nossa eloquência que converterão nossos amigos ou conhecidos, é o Espírito Santo. Por isso, em qualquer missão em que estejamos envolvidos, devemos orar por todas as pessoas individualmente. Mais uma vez, a gente precisa se lembrar, a missão é de Deus. E a oração, quando a gente se dispõe a orar, é uma confirmação do nosso reconhecimento. Puxa vida, eu quero ser instrumento de bênção para a salvação daquela pessoa. Não sou eu, é Deus. E eu reconheço isso na minha limitação, reconheço a onipotência de Deus e eu vou interceder. Fantástico. Pai, faz a obra. E eu estou aqui à sua disposição para ser instrumento de bênção. Olha, fantástico que você falou, porque às vezes o missionário, ele pode cair na tentação de achar que ele já sabe o que fazer, como fazer, e que ele já tem uma fórmula infalível de evangelizar. Não, eu vou ali, você vai ver, eu vou resolver o problema. Eu sei todos os métodos, né? Todos os métodos. A oração é humilhação. É você se colocar no seu lugar. Reconhecer que é incapaz, que tem alguém superior a você, o dono da missão, e é ele que faz, e você é só um instrumento dela. Acho que a oração é muito importante. Alguém disse uma vez que o orgulhoso não pode orar, ele não consegue. É uma marca do orgulhoso não poder orar. Por quê? Porque ele é autossuficiente. Quando é que você... E o outro já disse certa vez que a oração orgulhosa é tão contraditória quanto o diabo humilde, né? E isso é interessante, porque às vezes o crente orgulhoso, ele acha que ele é autossuficiente, que ele é capaz, que ele pode, né? É o fariseu que estava orando de si para si mesmo, não é? Então, quer dizer, é uma oração que não busca nada, porque não precisa de nada. Então, eu sou missionário, então você tem que entender que você é dependente do dono da missão. Isso que você colocou do método é tão importante quando a gente pensa na questão da missão mundial, né? Nós estamos orando pelo Evangelho para que ele alcance o mundo todo? Estamos orando pelos povos não alcançados. Existe um site só com os pedidos de oração, os pontos de oração por povos não alcançados. Nós estamos fazendo isso? Qual é o nosso comprometimento com o avanço da missão em todos esses lugares? Exatamente. Precisamos orar por isso, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo agora para a gente tomar uma água, respirar um pouquinho, pensar um pouquinho no que a gente está conversando aqui e voltar rapidinho para a gente concluir o programa de hoje, que está uma benção. Não sai daí, o programa volta já já. Então, Jeová Deus aqui, pede para Jeová Deus lá
de novo, a trindade, né? Envolvida na salvação e vem então o juízo, mas é um juízo que não é um juízo punitivo tão somente, mas salvífico, né? Deus extraindo um câncer, que se ele não extirpasse aquele câncer, talvez Jesus não teria chegado a se fazer, né, homem e a fim de morrer por nós. Essa questão de juízo salvífico, eu acho que é importante a gente puxar esse tema que está aqui na lição de quarta-feira, porque é muito complicado para um certo grupo de pessoas hoje entender juízo de Deus frente ao conceito de amor que foi construído. Verdade. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e vamos continuar estudando juntos a Palavra de Deus. E antes de entrarmos no tema específico do bloco, eu quero fazer uma preciosa recomendação para você. Você sabe que o grande objetivo de Deus é salvar você e sua família. E para isso é fundamental que você entenda que o pecado é a grande causa da sua separação de Deus. O salário do pecado é a morte. E Deus não quer que você morra eternamente. Ele deseja oferecer, ao contrário, vida eterna para você. E para isso é fundamental que você entenda como Jesus faz isso e permita que Ele faça isso em sua vida. Esse é o tema desta lição, desta revista que nós estamos oferecendo gratuitamente para você. É de graça, porque gente com coração cheio de amor resolveu fazer doações aqui para Novo Tempo, os Anjos da Esperança, para que você pudesse ter esse material precioso chegando à sua casa. Por isso, valorize muito isso daqui, porque é algo que vai salvar a sua vida. E gente entregou, às vezes, aquilo que tinha de mais importante, tirou do dinheiro de coisas importantes da vida para enviar aqui, para que você pudesse ter essa revista na sua casa. Então, eu recomendo que você tenha esse material. E aqui você vai descobrir temas preciosos da Bíblia, que vai falar sobre a origem do pecado, a cura do pecado e o que Deus está preparando para aqueles que foram libertos do pecado. Como é que faz para receber esse material? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para esse número aí que está aparecendo na sua tela agora. Você vai preencher um cadastro bem rapidinho e nós vamos enviar sem custo nenhum para você essa revista que vai certamente abençoar a sua vida e a sua família. Tá bom? Vamos continuar conversando aqui sobre a história de Abraão, que intercede por Sodoma e Gomorra por amor. Pastor Tavella, o homem estava realmente interessado em orar por aquelas pessoas que talvez se fôssemos nós nem tivéssemos tanto interesse em orar, mas ele estava orando e Deus ouve orações intercessórias, né? Deus ouve. Eu quero repetir a frase que eu mencionei há pouco. Enquanto, mesmo que a gente não saiba explicar como é que funciona, mas enquanto nós oramos, Deus age. Na ponte entre o capítulo 18 de Gênesis e o capítulo 19, a Bíblia relata que Jesus permaneceu ali conversando com Abraão e os dois mensageiros, os dois anjos foram até Sodoma e ali encontraram Ló e foram acolhidos. Ló, manifestando hospitalidade, recebeu-os. E aí tem todo o desenrolar da história, né? Infelizmente, Sodoma e Gomorra foram destruídos, mas Ló, a sua esposa e as duas filhas foram retiradas pelos anjos, elas foram tiradas de lá. Infelizmente também a sua esposa, a esposa de Ló, olhou para trás, é a descrição da Bíblia, se transformando numa estátua de sal, e ela não se salvou. Mas o ponto que eu quero destacar é que a oração, ela funcionou pelo menos para Ló e as suas filhas saírem de lá. A gente tem um verso na Bíblia que eu quero deixar aqui como incentivo para todos nós que nos comprometemos com a missão de Deus. Está em Tiago, capítulo 5, verso 16. A última frase na minha Bíblia diz assim: porque a oração muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu li aqui de trás para frente. A súplica do justo, a oração muito pode, por sua eficácia, muito pode em seus efeitos, diz uma outra versão. Eu quero parafrasear, sem querer ser herege aqui, mas para incentivar aqueles que trabalham pela salvação de outras pessoas, que abraçaram a missão de Deus. A oração de um missionário muito pode em seus efeitos. É impressionante, né? O quanto a oração pode gerar salvação.
É impressionante como Deus age atendendo a oração, aquela oração de genuíno interesse que a gente faz intercedendo por alguém. Um ponto que eu sempre faço questão de destacar. Quando a gente está orando por alguém e Deus está agindo, a gente não consegue medir os resultados daquilo. Mas os resultados não competem a nós. A lição, eu achei muito interessante isso daqui. Muitas vezes nós vamos trabalhar pela salvação de algumas pessoas, né, vamos compartilhar da missão de Deus e as pessoas não se salvarão, como foi o caso daquelas cidades. A parte que nos compete é orar, é interceder, como se a salvação daquelas pessoas dependesse disto. Mas os resultados competem a Deus. A competência de Deus é dar o resultado segundo o seu poder, a sua sabedoria, o seu amor, que Ele quer salvar a todos quanto o aceitarem, e isso é um ponto que a gente tem que ter em mente. Excelente. Pastor Vinícius, estava pensando aqui enquanto Tavela falava, né? Aqueles viajantes vieram até a casa de Ló, passaram por ali, e a gente não vê um motivo aparente por que eles ali chegaram. A Bíblia não revela, né? Eu espero não ser herege também, como Tavela mencionou. Né? Mas será que Ló, preocupado com o seu sobrinho, família, já não estava intercedendo por ele, por estar morando numa comunidade, cidades tão promíscuas? E a presença daqueles viajantes, a resposta à oração. Bingo. A resposta à Bingo. oração. E agora os viajantes vêm e ele está ali, né? E agora surge a conversa e ele começa a interceder. Aí, se isso for uma realidade, né, o que pode ser, a gente espera saber isso no outro lado da eternidade, né? A gente vê o envolvimento de Deus para responder a oração. E, de fato, se não foi antes, foi naquele momento, enfim. Aí a gente vê Jesus ali envolvido na salvação de Ló, né, e da família dele. A gente vê os anjos envolvidos. Tem um texto aqui, né, de Gênesis 19, que é um versículo que fala algo muito significativo que às vezes a gente passa e não percebe, né, que é Gênesis 19, versículo 24. Olha só o que diz ali. Então fez o Senhor, vejam bem, e aqui na Bíblia, né, Senhor está tudo com letra maiúscula, em caixa alta que a gente fala, que a gente sabe que é o nome santo de Deus, né, o tetragrama, né, que hoje, né, usa-se a pronúncia como Jeová, Javé e tal. Olha só o que diz ali, Gênesis 19, 24. Então fez o Senhor, Jeová, Deus, chover fogo e enxofre da parte de Jeová, Deus, do Senhor. Então Jeová, Deus aqui, pede para Jeová, Deus lá, de novo a trindade, né? Envolvida na salvação e vem então o juízo, mas é um juízo que não é um juízo punitivo tão somente, mas salvífico, né? Deus extraindo um câncer, que se ele não extirpasse aquele câncer, talvez Jesus não teria chegado a se fazer, né, homem e a fim de morrer por nós. Essa questão de juízo salvífico, eu acho que é importante a gente puxar esse tema que está aqui na lição de quarta-feira, porque é muito complicado para um certo grupo de pessoas hoje entender juízo de Deus frente ao conceito de amor que foi construído. Verdade. Então, quando a gente fala Deus é amor, as pessoas tentam comparar o fato de se Deus é amor, então não tem juízo. Não existe essa discrepância. Não é que Deus é amor, aí ele deixa de ser amor para ser um Deus justo. Isso também está errado. Deus é amor e o seu amor é justo e a sua justiça é amorosa. Nós é que não conseguimos compreender as ações de Deus e julgamos as ações de Deus a partir do nosso mérito. O erro está no nosso juízo de valor, na nossa consideração, não na ação que Deus faz. Isso é muito importante. Porque o que traz a lição para a gente? A lição traz para a gente o seguinte: nem todos serão salvos. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas, então Deus é injusto? Então Deus é mau? Ah, não. Isso é porque é o Antigo Testamento. Eu não quero esse Deus do Antigo Testamento. Exatamente, não é? Porque o Deus do Antigo Testamento é tirano, coisa e tal, papapá. Não. A gente esquece que Judas foi com o Deus do Novo, né? Mas assim, o que está sendo colocado aqui para a gente é o seguinte: a tirania de Deus seria se ele te obrigasse a ser salvo.
Porque o que é salvação que a gente viu nas lições anteriores, nas semanas passadas? Salvação é viver com Deus pela eternidade. Isso é paraíso. Paraíso não é um lugar, ainda que tenhamos a nova terra. Mas ele se torna um paraíso porque Deus está presente. É a presença de Deus que santifica o lugar, é a presença de Deus que faz aquele lugar um paraíso. Não é mágica, né? Senão vira magia. Eu sempre penso na seguinte ilustração que eu tento para explicar para as pessoas essa questão de coisa. Imagine que você ganha uma viagem de cruzeiro, né? Maravilhoso, coisa e tal, um monte de gente quer passear de cruzeiro e são 3 meses passeando aí no mar, aí dando volta, aí, sei lá, ver pinguim, sei lá, vai passear aí, vai ver cruzeiro. E você ganha essa passagem, fala, nossa, ganhei essa passagem agora, vou ticket aqui, vou de cruzeiro. E aí, quando você chega no cruzeiro, você fala, olha, essa aqui é a sua cabine. Você olha a cabine e fala, nossa, cabine, maravilhoso, coisa e tal, tá você lá. E de repente chega, junto com você, uma pessoa que você não gosta, que você tem inimizade, que te faz mal. E ela olha para o ticket, você olha para o ticket e estão os dois na mesma cabine pelos próximos 3 meses. Vai ser lindo, não vai? Já imaginou? Que felicidade vai ser essa? Nenhuma, amargura. Quem sabe até se resolve e viram amigos, né? Mas assim, guardadas as devidas proporções, você imagine o ímpio pela eternidade tendo que viver na presença de um Deus que ele não ama. Que ele não creu, que ele não se entregou, que ele não gosta. Não gosta. Entenda, ele quer as consequências da vida com Deus, mas não a pessoa de Deus. Porque salvação é relação com uma pessoa. Lembra que a gente falou isso? Não são as consequências, não é vida eterna, simplesmente, ainda que ela venha, mas é Deus real. Então, a minha vida com Deus, a salvação é viver com Ele para sempre. E se eu não gosto dele, como que eu vou ser feliz? Ah, não, eu fico em Marte e ele fica girando pelo restante do universo. Isso não é possível, porque Deus é a própria existência. Nós vivemos aqui um fake, aonde parece que Deus não está presente no mundo. Só parece, porque a gente não consegue ver por causa das cortinas do mal que estão ao nosso redor. Mas Deus está presente no mundo. Amém. O que você está falando é tão importante que até 3 pessoas que saíram de Sodoma pereceram de forma diferente, mas pereceram também na condenação dos habitantes de Sodoma, que são a esposa de Ló, que virou estátua de sal, que virou uma estátua de sal, e as 2 filhas perversas e pervertidas que Ló teve. Uma coisa é sair de Sodoma, outra, bem diferente, é Sodoma sair de dentro da pessoa. Exatamente. Então, a esposa de Ló é um exemplo disso. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma estava dentro dela. Por isso ela olhou para trás. As 2 filhas de Ló também saíram de Sodoma, mas levaram as práticas de Sodoma para dentro de uma caverna. E foi a partir daí que surgiu 2 povos iníquos que foram inimigos do povo de Deus até os dias de hoje, inclusive. Então, a gente tem que pensar nisso. A oração missionária, nós somos missionários, oramos pelas pessoas, mas nós não mudamos o coração das pessoas. Então, os anjos são missionários, esses 2 aqui. Eles foram lá e arrastaram as 3 pessoas, tiraram aquela família da cidade. Às vezes a gente vai fazer isso também, vai levar as pessoas para a igreja, vai botar no carro, vai apelar, né? E a nossa parte está tudo certo. Vai tentar fazer por elas o que elas não conseguem fazer, exatamente. Né? Mas é o Espírito Santo que faz a obra final e o livre-arbítrio com a anuência da pessoa. Ou seja, a pessoa tem que dizer, eu quero. Se ela não quiser, não adianta. Exatamente, porque essa ação de Deus que você acabou de colocar aí do livre-arbítrio, né? que é essa ação, ela é um processo de mudança. Por isso que a lição vai dizer, é um aprendizado a submissão à vontade de Deus. Porque se eu não uso meu livre-arbítrio para eu poder aprender a viver na presença de Deus, submisso à vontade de Deus, como eu vou fazer isso pela eternidade? Exatamente. Aí você fala, então Deus é tirano. Não, ele não é tirano. É que não existe outra forma de existência. Isso é muito sério. É que a gente pensa na vida e na existência como se a gente pudesse viver e também servir a Deus. Isso não existe. É porque, eu vou repetir, isso aqui é um fake. Ou seja, a gente está vivendo como se Deus não estivesse. Não, Ele está. O meu coração está batendo porque aquele que é eterno e todo-poderoso o mantém batendo na existência. Entende? Não é um automatismo disso. E isso é pela eternidade. Isso é o que a Bíblia ensina. Então, Deus é tirano porque a salvação não é universal?
Não. Deus é amor, porque Ele respeita a minha liberdade, mesmo que ela seja de não viver com Ele para sempre. E quem mais sofre com isso? Ele. Ele. Porque Ele gostaria de ter todos com Ele. Perfeito. E vai continuar me amando pela eternidade. Incondicionalmente. Incondicionalmente, mesmo que eu não exista mais, porque Deus não se esquece. E Ele vai continuar amando a cada filho pela eternidade. O poder das escolhas é muito importante e parece que o narrador de Gênesis está querendo mostrar isso para a gente. No capítulo 18 e 19, ele compara as duas vidas aqui. Abraão e Ló. No 18, Abraão está ao meio-dia sentado na porta de uma tenda. No 19, Ló está à porta de uma cidade, tenda e cidade, só que era noite. Essa noite já reproduz a própria natureza e o caráter do personagem que escolheu errado. O calor do dia lá revela também a clareza e a luz que havia naquele coração. A tenda revela a peregrinação, a cidade representa a permanência nessa terra. Escolhas que ambos fizeram, que desdobraram Exatamente. em caminhos e em destinos totalmente diferentes. Exatamente. Hoje é o dia de nós escolhermos certo, exercermos o nosso livre-arbítrio para o bem da nossa vida e da vida das pessoas que estão colocadas sob nossa influência. O convite de Cristo para você nesse momento é: escolha o caminho da vida eterna e seja salvo, você e sua casa e sua família. Hoje é o dia da salvação, não deixa passar. Esse convite está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.